Bom dia, ou boa tarde, ou boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande participar dessa jornada acadêmica da Faculdade de Odontologia da UERJ, nessa versão online, embora, obviamente, eu preferiria estar aí ao vivo no Rio de Janeiro. E o objetivo dessa gravação, dessa apresentação, é abordar alguns aspectos a respeito da importância da fluoridação das águas de abastecimento público. Também é um prazer compartilhar esse curso com o professor de vocês, aí, o professor Celso Queiroz, que foi um dos nossos brilhantes alunos aqui na Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Então, essa apresentação online, iniciando, eu vou abordar a fluoridação da água e vou abordar mitos e verdades a respeito da fluoridação. Como é uma apresentação virtual, online, aqui nesse slide vocês têm minhas direções, meu endereço eletrônico, desde o e-mail, e eu estou apontando aqui, hoje eu tenho usado muito as redes sociais para discutir os assuntos relativos a fluoreto, e tem aqui meus dois links de endereço eletrônico do Facebook, o meu privado, e particularmente esse que é público, que é um endereço eletrônico da fanpage da ABOPREV, antiga Associação Brasileira de Odontologia e Promoção da Saúde Bucal, hoje Sociedade Brasileira de Cariologia, onde eu tenho postado várias matérias a respeito desse assunto. Bom, o conteúdo dessa minha apresentação está no próximo slide, em que, como toda apresentação, você tem uma introdução, e depois o apresentador desenvolve o assunto e tem conclusões. Nessa introdução, vou fazer uma introdução sobre essa discussão que tem sido por muitos polemizado sobre a fluoridação de água, que na minha opinião envolve uma discussão que parece uma disputa política, religiosa contra a razão das argumentações científicas de pesquisadores e professores que defendem a fluoridação de água. Vou abordar no desenvolver o assunto, vou abordar um aspecto que eu considero relevante, que é diferenciar flúor ou fluoreto. Eu vou tentar mostrar para vocês, se nós usássemos a terminologia correta, que é a agregação de um flúor ou fluoreto ao tratamento de água, não jogamos flúor na água do abastecimento público, minimizaria grande parte das discussões que têm ocorrido. Vou abordar a importância do mecanismo de ação e da fluoridação de água em relação à cárie dental, a respeito de evidências atuais, porque a fluor da água continua sendo importante para muitos países, e sobre o seu mecanismo de ação. Por último, vou abordar a parte dos efeitos sistêmicos, que nós consideramos aí os riscos da fluoridação de água, que envolve desde toxicidade aguda, crônica, e na toxicidade crônica eu vou me limitar à discussão de fluorose dental e a neurose que cerca essa fluorose. E vou abordar também outros efeitos que têm sido reportados e relacionados com a fluoridação de água. Por último, vou apresentar as conclusões. Como a conclusão vem por último, e daí está quase no tempo de eu terminar essa apresentação, eu vou adiantar as conclusões, porque ao adiantar as conclusões também facilita para as pessoas acompanhar a apresentação, entender e verificar e comprovar se o apresentador foi coerente nas suas argumentações, porque as conclusões devem estar suportadas pelos argumentos utilizados durante a apresentação. Então, minhas conclusões começam com a primeira, que é a água fluoretada na concentração ótima, bebida regularmente ou usada para cozinhar alimentos, garante a manutenção de uma concentração de fluoreto na cavidade bucal, capaz de interferir com o processo de cárie. Então, nessa primeira conclusão, diz respeito ao mecanismo de ação do fluoreto, que não é sistêmico, no caso da água fluoretada,
e sim um efeito também local. E esse efeito local pode ser conseguido, quer seja bebendo água fluoretada ou quer seja cozinhando alimentos preparados com água fluoretada. Segunda conclusão, já diz respeito aos efeitos colaterais ou efeito sistêmico. Então, o único efeito colateral sistêmico da ingestão de água fluoretada na concentração ótima é a fluorose dental, cuja alteração na estética dental não compromete a qualidade de vida do acometido. Então, essa é uma discussão extremamente importante para situar que prevalência, nível e severidade de fluorose ocorre quando a água fluoretada é utilizada. A água fluoretada continua sendo para muitos um meio importante de saúde pública, porque os benefícios obtidos com a sua utilização superam os seus riscos. Então essa é uma discussão, é uma conclusão extremamente importante, porque nas redes sociais continuamente você tem matérias veiculadas principalmente por grupos naturalistas de que a fluoridação de água foi interrompida no mundo inteiro e se mantém só no Brasil ou países não desenvolvidos que continuam utilizando água fluoretada, e isso não é verdade. E a última conclusão diz respeito às limitações do uso de fluoreto. Então, fluoreto usado isoladamente pela água ou qualquer outro meio é extremamente eficaz para reduzir lesões de cárie, mas ele não evita doença. Portanto, outras medidas precisam ser tomadas para maior eficácia do controle dessa doença. Então, essa é uma conclusão extremamente importante para que as pessoas não tenham um melhor entendimento do que é a doença. Então, o fluoreto é extremamente eficaz, mas ele não evita totalmente a doença. Para evitar totalmente a doença, nós temos que interferir com os fatores etiológicos da doença, e daí tem que ser entendido o que é a doença cárie e como o fluoreto interfere com o seu desenvolvimento. Nessa introdução, eu começaria com um aspecto importante das 10 primeiras conquistas de saúde pública, dos principais conquistas de saúde pública do século passado. Então, entre as 10 principais conquistas de saúde pública do século passado, você tem imunização, o controle do tabagismo, etc. Fluoridação de água foi relacionada pelo Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos como uma das 10 principais medidas de saúde pública, intervenções de saúde pública do século passado, em função do impacto que ela provocou na saúde das crianças. E aqui abordando um nenê que nasceu, uma criança, uma senhora, hoje em 99 já uma senhora, que nasceu no século passado, em 1900, e no final do século aqui, ela feliz, com 99 anos, que foi uma das beneficiadas pela fluoridação de água. Então, a fluoridação de água é considerada uma das 10 principais conquistas de saúde pública do século passado. Entretanto, a fluoridação de água ainda continua sendo debatida, e esse debate de por que continuar fluoretando a água, como nós abordamos na introdução, envolve uma discussão de emoção versus razão. Então, pessoas que usam mais da emoção por ser contra a fluoridação da água, contra profissionais ou pessoas que tentam usar da razão para defender a fluoridação de água. Isso não ocorre só no Brasil. Hoje, com as redes sociais, isso é debatido no mundo inteirinho. Essa é uma postagem que eu fiz no fanpage da Boprev sobre uma discussão na Austrália. Fluoridação da água, porque ainda está sendo debatida. Então, na Austrália, o autor dessa matéria relatava que ainda na Austrália ainda existe uma certa controvérsia a respeito do porquê da fluoridação de água, e o assunto é discutido muito mais na base da emoção do que a evidência a respeito da sua importância. Isso tem raízes históricas. Então, essa discussão de campanhas contra a fluoridação de água de abastecimento público, ela teve início já no século passado, no meio do século passado, em 1950, quando se iniciou
primeiro programa de agregação de fluoreto ao tratamento da água dos Estados Unidos, e nessa época foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Os americanos radicais contra a fluoridação de água diziam que isso era um plano da União Soviética para diminuir a inteligência dos americanos, e daí a Rússia e a União Soviética dominar com o comunismo os Estados Unidos e os demais países do mundo. E o que se ocorreu, que se pode observar de década para década do século passado, é que iam mudando só as alegações, como lixos tóxicos, interesses industriais, câncer. E em 80, por exemplo, os grupos contra a fluoridação de água começaram a fazer reportagens ou relatos de que flúor era responsável por AIDS, pelo envelhecimento precoce da população, por Alzheimer, etc. Isto é, todas as doenças de causa conhecida de épocas e épocas de anos passados era atribuída à fluoridação de água. E daí eu me perguntei a mim próprio, o que aconteceria, o que vai acontecer nesse século atual? Quais serão as alegações que vão ser utilizadas por campanhas contra a fluoridação de água? E nesse século surgiram. Agora, nesse século, você tem uma série de dados, de divulgações e reportagens dizendo que o flúor diminui o coeficiente intelectual das pessoas. Parece que estamos voltando lá para o plano comunista do início no meio do século passado. Que o flúor provoca alteração na glândula parótida, glândula tireoide, e as pessoas têm hipotireoidismo decorrente da competição de flúor com iodo. Ou o flúor é responsável por autismo, etc. Então, todas essas polêmicas a respeito da fluoridação de água, hoje em dia elas têm sido exacerbadas pelas redes sociais. Daí os responsáveis por blog ou por postagens, eles têm usado muito das redes sociais. E essa é uma postagem por um blog, que o blog se chama Eu Jogo Limpo. Então eu escrevi aqui, vocês imaginem se ele jogasse sujo. Então esse blog aqui, em 2010, fez uma republicação de uma matéria de um problema que aconteceu no Zoológico de São Paulo em 2004, em que em 2004 73 animais do Zoológico de São Paulo foram envenenados por flúor. E daí esse blogueiro aqui, ele escreve que essa matéria é de autoria de um médico ortomolecular, que foi postado por esse blogueiro, repetida a divulgação, como advertência a todos os consumidores inconscientes e inescrupulosos de água fluoretada, creme dentais, etc. Até concordo com ele, né? Seria uma advertência aos consumidores inconscientes. Agora, eu não conheço consumidor inescrupuloso. Talvez o que ele queira dizer aqui, não muito mal o português dele, é que inescrupuloso sou eu, quem defende a água fluoretada para essas pessoas, que essas pessoas inconscientes estão utilizando desse veneno que eles consideram que é o flúor. Então imagine se essa pessoa jogasse sujo. E por que de todas essas discórdias ou essas polêmicas na literatura? E na literatura e nas redes sociais. E essas polêmicas nas redes sociais têm sido levantadas por várias pessoas de várias profissões. Por exemplo, recentemente, agora, praticamente 2 anos atrás, em 2005, uma conhecida nutróloga começou a recomendar o uso de cúrcuma para escovar os dentes. Se ela se limitasse à recomendação de usar cúrcuma para escovar o dente, nós não nos limitaríamos a concordar com seu idealismo natural. Entretanto, ela começou a fazer críticas contundentes à água fluoretada, ao creme dental fluoretado, de que provoca fratura óssea, hipotireoidismo e câncer bucal. Então, eu fiz essa postagem em 22 de julho de 2015, que alcançou quase 55 mil pessoas, que eu chamei minha postagem de dentifrício, o desejo da bela e o rugido da fera.
porque ela acabou criticando não só o creme dental, mas a fluoridação de água e tudo que envolvesse flúor. E a minha conclusão foi muito clara, né? Usei de 10 argumentos científicos para contra-argumentar e concluí. O desejo da Bela foi natural. A pessoa é uma naturalista, com todo respeito, mas o rugido da fera foi um reles miado científico, como vou mostrar aqui na defesa da fluoridação de água. Então, em primeiro lugar, o que nós entendemos por fluoridação de água? O que é fluoridação de água? Então, a fluoridação de água é uma estratégia em saúde pública, uma intervenção em saúde pública, em que a concentração de fluoreto natural da água é ajustada para se obter a concentração ótima. Então, é uma tecnologia em saúde em que se ajusta a concentração de fluoreto na água para a concentração ótima, que é aquela que vai produzir o melhor balanço entre benefício anticário e efeito colateral, e que o professor Celso vai mostrar para vocês dados atuais aí do Rio de Janeiro. Então, a primeira coisa que tem que se ter de conhecimento é que o fluoreto está amplamente espalhado pela natureza. Então, há fluoreto natural na água e que o Serviço de Saúde e o tratamento de água faz ajustar a concentração existente para uma concentração ótima, para obter o máximo de benefício em termos de redução de cárie, com o mínimo de efeito colateral, que é a fluorose dental. E então, o que nós agregamos ao fluoreto na água de abastecimento público? Então, o que é agregado à água de abastecimento público não é flúor, são agregados sais de flúor que fornecem o íon flúor ou fluoreto. E grande parte da discussão polemizada de grupos contra a flúor, na minha opinião, está relacionado com terminologia, que é uma proposta dessa minha apresentação. Então, eu fiz uma postagem também em 2015 sobre flúor ou íon flúor, fluoreto. O conhecimento faz a diferença e dá a segurança na defesa do seu uso no controle de cárie. Então, se nós falarmos, se um químico, uma pessoa leiga em termos de saúde, ouvir falar que você usa flúor para controlar a cárie dental, ele vai ficar horrorizado, porque flúor é uma substância realmente perigosa, que quando você está falando de flúor, está falando de um gás altamente tóxico. Essa postagem aqui atingiu quase 35 mil pessoas. Então, do que nós estamos falando? Nós não estamos falando em odontologia, quando nós falamos de odontologia, nós falamos de flúor. O que nós utilizamos em odontologia são sais de flúor, que em última análise o princípio ativo é o íon flúor ou fluoreto. Então, esse íon flúor ou fluoreto pode ser fornecido por vários sais e todos eles originam, quando na água ou quando no sangue, originam íon flúor. E a única afinidade que o íon flúor tem é com o cálcio. Então, ele encontrando o cálcio nos tecidos mineralizados, ele se precipita, se incorpora na forma de minerais contendo fluoreto. Então, em odontologia, nós usamos vários sais de flúor. Na água, por exemplo, são usados usado o ácido fluorsilícico e o fluorsilicado sólido. Ambos fornecem íon flúor para a água. Em produtos para higiene bucal, nós usamos fluoreto de sódio, MFP, que é o monofluorofosfato de sódio, fluoreto estanhoso, e todos esses compostos químicos acabam gerando na boca, quando você bebe a água, escova o dente com creme dental fluoretado, o íon flúor. Ou quando você ingere a água, esse fluoreto, quando é absorvido, ele entra em corrente sanguínea, e quem circula no sangue não é o flúor, quem circula no sangue é o íon flúor fluoreto. Bom, e daí surgem todas essas polêmicas a respeito de pessoas contra a fluoridação de água. Por exemplo, em 2004, as manchetes dos jornais em São Paulo e no Brasil foram: 73 animais morreram envenenados no zoológico de São Paulo por flúor em 2004. Bom, quando você tem uma reportagem desse tipo, se o flúor mata 73 animais, por que eu bebo água que contém flúor? Então, esse é o primeiro aspecto importante dessa apresentação, é diferenciar os diferentes sais de flúor que existem, né?
Então, os animais de São Paulo, do zoológico de São Paulo, foram criminalmente envenenados, a história não vou contar porque não há tempo, por um composto chamado fluoracetato de sódio. Esse composto é um veneno potente usado para controlar a proliferação de espécies animais, no caso aí, ratos de esgoto que proliferam no zoológico lá de São Paulo. Então, esse fluoracetato de sódio é totalmente diferente desses outros tipos de flúor que usamos em odontologia. Por quê? No fluoracetato de sódio, o flúor está ligado covalentemente ao grupo metildoacetato. Então, em meio aquoso, ele não sofre dissociação. Então, em meio aquoso, o que é liberado é o íon fluoracetato. Então, aqui você tem a molécula do fluoracetato. Esse flúor está ligado fortemente aqui ao carbono. Então, quando esse aqui é colocado em água, ou esse composto entra em contato, entra no sangue é liberado o sódio e o íon fluoracetato. Então, todos os aspectos de toxicidade do fluoracetato não é do flúor nem do íon flúor, é do íon fluoracetato. E por que esse composto é extremamente tóxico? Esse composto é extremamente tóxico e tem propriedade totalmente diferente dos demais sais de flúor usados em odontologia, no controle de cárie, porque o íon fluoracetato, quando ele é ingerido, ele vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele entra nas células, e nas células ele é transportado para dentro da mitocôndria. E lá na mitocôndria ele é transformado em fluorcitrato. E fluorcitrato é um composto análogo muito parecido com o citrato, que é o substrato natural do metabolismo da mitocôndria. O que ocorre é que esse fluorcitrato inibe o metabolismo da mitocôndria e paralisa todo o processo respiratório. E essa é uma morte irreversível, porque nós não conseguimos ficar livre do fluorcitrato, que ele se acumula na mitocôndria, porque não há transportador que consegue jogar o fluorcitrato para fora da mitocôndria, jogar para o sangue e ser excretado pela urina. Então não há um antídoto que reverta essa intoxicação. Só que essa intoxicação nada tem a ver com o que ocorre com o flúor da água do abastecimento público, que é na forma de íon fluorfluoreto. E toda essa polêmica sobre a fluoretação de água também é colocada por pessoas contra o flúor de forma indevida. Grupos contra a fluoretação de água alegam que o flúor não está presente só na água, está presente nos cremes dentais, em medicamentos, então nós estamos nos intoxicando por várias formas de fluoreto. Essa é outra discussão interessante, em medicamento. Então, o fluoreto, o íon flúor, ele é usado nos medicamentos flúor como um composto para aumentar a atividade e a potência e a seletividade dos compostos químicos que são usados como fármaco. Esse é o caso do Prozac. Prozac, que quimicamente é fluoxetina, é um antidepressivo. Então esse flúor é colocado aqui covalentemente nessa molécula para atrair elétrons e aumentar a atividade dessa molécula. Essa ligação é uma ligação também covalente forte e jamais é rompida. Então, esse flúor desse medicamento não contribui, em termos de flúor, com o flúor que você ingere pela água ou, porventura, por creme dental, no caso de criança. Então, essa discussão é uma discussão totalmente sem nexo, de tentar comparar o efeito de flúor de medicamentos com o flúor que está utilizado pela água de abastecimento público. Isso tem que ser muito bem claro e esclarecido para todos. Do ponto de vista da importância da produção de água, então, a agregação de fluorotratamento de água é uma tecnologia em saúde pública que está associada com uma redução de cárie dental em crianças por cárie dental. Então, há evidência que a água fluoretada beneficia a população, crianças e adultos, com redução de cárie. Como eu vou falar mais adiante, não há evidência de outros efeitos adversos. O único efeito adverso da água fluoretada é um aumento de fluorose dental
que nós vamos discutir adiante. A grande discussão do presente da água fluoretada é que quando a água fluoretada, até um certo tempo no passado, era o único meio de usar flúor para controlar a cárie dental. Hoje, você tem um uso amplo de creme dental fluoretado e outros meios de usar fluoreto que também estão contribuindo para a redução de cárie. Então, a grande discussão do presente é se ainda nós precisamos da fluoreção de água para controlar a cárie dental, considerando que há outros meios que estão sendo usados, que o flúor está sendo usado ao mesmo tempo. Isso é claro quando se compara, por exemplo, nessa figura aqui, duas cidades aqui do Brasil, a cidade de Piracicaba, que tem água fluoretada desde 70, contra uma cidade vizinha que não tinha água fluoretada. Então, até a década de 90, as diferenças de prevalência de cárie dental nas crianças entre as duas cidades era de 50%. Entretanto, essa diferença, em função do tempo, foi cada vez diminuindo mais. E no presente, essa diferença está em torno só de 20%. Mas 20% ainda é uma diferença importante em termos de saúde pública. Entretanto, em outros países, que não o Brasil, que não também Estados Unidos, Austrália, essa diferença já desapareceu. Não há mais diferença, havia no passado, mas hoje a prevalência de cárie de uma cidade de criança, nas pessoas vivendo em cidade de água fluoretada e não fluoretada, já não é estatisticamente significativa. É o caso, por exemplo, aqui que eu relato aqui na Finlândia. Na Finlândia, até um certo tempo, a cidade de Kuopio tinha água fluoretada. E por quê? Comparava o efeito dessa água fluoretada com a cidade vizinha de Jyväskylä, havia diferença de cárie dental, então mostrando que o programa era importante. Posteriormente, depois de 20 anos, se observou que não havia mais diferença entre a prevalência de cárie dental da cidade de Kuopio e a cidade vizinha. Então, o que o governo finlandês decidiu? Paralisar a fluoretação de água da cidade de Kuopio, que não mais foi fluoretada. Mas a razão da paralisação da fluoredação de água não foi nenhuma preocupação com os efeitos colaterais do flúor da água, e sim pelo fato que uma série de outras medidas que estavam sendo adotadas naquele país fizeram com que a fluoredação de água não fosse mais necessário agregar o flúor de tratamento de água. Então, ela foi interrompida. O que não pode ser extrapolado para outros países. A prova disso, por exemplo, é que a fluoredação de água continua sendo um método importante para países como Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, Brasil, e particularmente eu vou discutir o caso aqui da Irlanda, porque no último congresso que eu estive presente agora em São Francisco, nos Estados Unidos, a professora Ellen Welton, da Irlanda, mostrou esses dados originais sobre a importância ainda da fluoredação de água na Irlanda. O que aconteceu na Irlanda lá na Irlanda, semelhança do Brasil, agregar flúor no tratamento de água é mandatório por lei, lá na Irlanda o que houve é que eles fizeram uma mudança. A concentração de flúor ótimo na água, que era entre 0,8 e 0,9, foi reduzida para 0,6, 0,8. Mesmo nessa redução de 0,6 para 0,8, o que eles mostraram é que as cidades que tinham água fluoretada dessa concentração de 0,6, 0,8, as pessoas tinham uma menor prevalência de cárie dental do que as pessoas que viviam lá na Irlanda em cidades que não apresentavam água fluoretada. Então, mostrando aqui para vocês que mesmo na Irlanda, um país europeu considerado desenvolvido, a fluoredação de água continua sendo importante. Mas o que ocorre nas redes sociais é que todos os dias você tem alguma postagem sobre matérias de que a fluoredação de água foi interrompida em tal país, etc. Eu vou relatar aqui um caso interessante da Suécia.